Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. O Sistema Deus Conosco de comunicação espírita apresenta Estudando as Páginas de Ouro da Revista Espírita. Um programa que tem por objetivo mostrar o gênio de Allan Kardec, assim como a extensão e o alcance da doutrina espírita. Produção e apresentação de Jorge Medeiros, André Palhares e Vicente Oliveira. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, que a paz do Mestre Jesus seja presente em nossos corações. Este é o programa Estudando as Páginas de Ouro da Revista Espírita. Programa que vai ao ar todas as sextas-feiras com retransmissão ao vivo pelos canais Casa Espírita Seara de Luz, TV União Espírita de Maceió, Estudos Avançados de Espiritismo, canal Espiritize, Estação da Luz Tavares, Sociedade Deus Conosco, e o canal Comunicação Espírita. Então, vamos iniciar agora um outro estudo, um artigo, daqui da Revista Espírita, de fevereiro de 1867, cujo artigo foi publicado, e Kardec fez uma análise, As Três Filhas da Bíblia. Então, sem mais delongas, vamos ao texto. Boa noite a todos aí que estão no chat, que estão acompanhando. Boa noite, Marta. Boa noite, Cláudio. Vamos seguindo. Certo, doutor Vicente? Está entre nós? Boa noite, Jorge. Boa noite, pessoal. Então, vamos ao texto. Então, vamos lá. As Três Filhas da Bíblia. Sobre este título, o senhor Hipólito Rodrigues publicou uma obra na qual prevê a fusão das três grandes religiões saídas da Bíblia,
um dos escritores do jornal, Lepê, deve ser isso, faz a respeito as reflexões seguintes no número 10 de dezembro de 1866. Aí vem aqui, então, agora a análise, né, a reflexão do escritor do jornal. Quais são as 3 filhas da Bíblia? A primeira é judia, a segunda é católica, a terceira é maometana. Compreende-se logo que se trata de um livro sério e que a obra do senhor Hipólito Rodrigues interessa especialmente aos espíritos sérios, que se comprazem nas meditações morais e filosóficas sobre o destino humano. Então, aqui, o comentador lá do jornal, né, fez uma análise. Olha, é um estudo sério. Vamos ver no que vai dar aí. Certo, Vicente? Vamos ver. Vamos ver. Então, vamos para o próximo slide. Aí, vamos lá. Agora continua aqui o comentador. O autor crê numa próxima fusão das 3 grandes religiões, que chama as 3 filhas da Bíblia, e trabalha por conduzir a este resultado, no qual vê um progresso imenso. E desta fusão que sairá a religião nova, que ele considera como devendo ser a religião definitiva da humanidade. Não quero aqui entabular o senhor Hipólito, uma polêmica inoportuna sobre a questão religiosa, que se agita desde tantos anos, no fundo das consciências e nas entranhas da sociedade. Permite-ei, entretanto, uma reflexão. Até hoje não há senão a fé que tenha fundado e mantido as religiões. Por esta razão suprema que, quando se raciocina, não se crê mais. E que, quando um povo, uma época, cessou de crer, em breve vê-se desmoronar a religião existente. Não se vê surgir uma religião nova. Então, aqui o senhor comentador aí, né? Cecena, deve ser, ou Cecená, não sei. Ele teve uma conclusão aqui interessantíssima, né? Isto é, quando você tem a razão, a pessoa perde a fé, né? Então, é muito interessante. Quando se raciocina, não se crê mais. É uma frase muito forte, né? De uma certa forma, é o que os nossos amigos ateus pregam, né? Não, a pessoa, de modo geral, é assim. Não, fulano de tal, ele é crédulo porque ele é uma pessoa ignorante. Ele é crédulo porque faltam recursos intelectuais. Muito interessante, né? Boa noite, Andréia. É isso, Vicente? Jorge? Oi. Acho que eu tô gravando, né? Tá gravando. Ô, Jorge, tá me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo? Tá. Estou, sim. Só para dar uma informação pro pessoal, essa obra, né, As 3 Filhas da Bíblia, se o pessoal acessar lá a Kardecpédia, nessa página, exatamente na Revista Espírita, né, clicando lá na Revista Espírita, fevereiro de 1867, o título dela, né, assim, é um link que direciona exatamente para essa obra, só que está em francês, essa obra, né? E esse texto também, que ele cita aí do jornal, acho que o jornal é o País, né? Parece que ele cita
também está linkado e eu não cliquei no jornal, mas acho que também ele direciona para o texto desse Hades Cesena, tá? Que faz exatamente esse comentário a respeito da obra. Interessante. Tá? Só para avisar o pessoal aí que é interessado aí em pesquisa. Quem quiser, né, se tem aprofundar... link na própria Revista Espírita, mas... Tá? É só título de informação, que eu olhei agora, eu vi que está lá o link para acessar essas duas obras, tanto a obra aí do senhor Hipólito de Rodrigues, né? Quanto o comentário desse Cesena que está no jornal. Isso aí é um trabalho realmente muito interessante, aí, feito pela equipe lá da Kardecpédia, lá, do Cosme Massi. E também tem todas as obras que são citadas por Kardec na Revista Espírita, ele está tentando fazer exatamente isso. Está buscando, né, essas obras para colocar e facilitar aí para as pessoas que gostam de ler no original, ou fazer alguma pesquisa, alguma comprovação do texto, né, na sua originalidade. Mas aí fica aí que você já chamou a atenção aí, que foi a opinião desse Cesena aí, interessante que ele faz essa correlação da fé, né, com a crença, né? Onde é que você leu aí? Eu estou tentando... Permite-me, entretanto, uma reflexão. Até hoje não há senão a fé que tem afundado as religiões. Você leu um texto aí. Quando se raciocina, não se crê mais. Isso aí realmente é um ponto para discussão, né? É o que nós vamos, acho que, observar durante o texto, né? Eu não sei se Kardec vai entrar também nessa polêmica aí a respeito dessa informação que está aí, né? Se é tão radical assim, tão ortodoxo aí esse posicionamento do Cesena em relação à obra. Mas é interessante, muito interessante. Eu pessoalmente, não tinha lido ainda esse texto. Boa noite, Teofana. Então, vamos ao comentário de Kardec, né? Vicente, está entre nós? Então, vamos lá. Sim, que de vez em quando está dando uns cortes aí, mas eu estou presente. Tá, então vai lá. Leia aí, ó. Comentário de Kardec. Essa tendência... Tá. Esse é o comentário de Kardec agora, né? Isso. Essa tendência que se generaliza de prever a unificação dos cultos, como tudo que se liga à fusão dos povos, ao nivelamento das barreiras que os separam moralmente e comercialmente, é também um dos sinais característicos dos tempos. Não julgaremos a obra do Sr. Rodrigues. Por quais circunstâncias poderá ser atingido o resultado que ele espera e que considera, a justo título, como um progresso. Queremos apenas apresentar algumas observações sobre o artigo acima. Então, Kardec está aqui já apresentando, né, já nos preparando aí, né, no seu texto, né, e como sempre, não entrar na disputa, né, vai discutir o texto, mas não vai fazer nenhum tipo de disputa, como ele coloca lá praticamente no prefácio da primeira revista espírita publicada, né? Discutiremos, mas não disputaremos, né? Foi lá que ele colocou isso, né? Alguma coisa assim, né? Então, ele está trazendo aqui um texto para discussão, mas ele já diz assim: a obra do Sr. Rodrigues, por quais circunstâncias poderá ser atingido o resultado que ele espera e que considera a justo título como um progresso. Queremos apenas apresentar algumas observações sobre o artigo acima. Então, ele vai trazer o ponto de vista já fundamentado nos princípios da própria doutrina, né? Já nas discussões mesmo, talvez, que estão elaboradas, né? Que estão lá consubstanciadas
lá no caráter da revelação espírita, lá no primeiro capítulo da Gênese, né? Onde ele discute algo parecido também, né? Quando ele vai falar sobre as revelações, né? Onde ele engloba lá as duas revelações e a terceira não colocando sobre o ombro, né, de uma pessoa. E eu não sei se aqui o texto, né? Aí teríamos que olhar lá, abrir mais um pouquinho o texto, talvez Kardec faça esse comentário. Eu não sei se esse texto aqui, essas três filhas da Bíblia, né, está considerando exatamente os seus respectivos, vamos assim dizer, patronos, reveladores, né? Porque aí realmente vai ser como se essa obra estivesse criando um novo sistema, né? Um novo sistema, ele está pegando um pedaço de cada doutrina e tentando formar uma única doutrina, né? Quebrando assim a barreira, né, dessas doutrinas, né? Você tem que tomar um cuidado muito grande porque tem a parte social, a parte cultural, né, a parte moral de cada uma, né? Será que elas realmente se ajustam? Então vamos lá. É o que nós vamos ver aí que Kardec vai fazer as suas considerações. Então vamos lá. Começa aí, vai lá. Aí, ó. O autor comete um grande erro quando diz que, quando se raciocina, não se crê mais. Nós dizemos, ao contrário, que quando se raciocina, sua crença cresce mais firmemente, porque se compreende. É em virtude deste princípio que dissemos: não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E aqui a gente vai entrar num contexto, né, até histórico, né, dos vários movimentos, né, que aconteceram, né, graças aí à evolução do pensamento, né, em especial da filosofia, e também o advento das ciências, né? Então, vários contestadores, né, um pouco antes aí dos séculos anteriores, né, já começaram a apresentar algumas discussões em relação, principalmente ao catolicismo, né, como nós vamos ver lá, o próprio Agostinho, né, o filósofo, né, estabeleceu já alguma coisa que, em relação ao pensamento cristão, mas que não foi muito bem seguido, ele como considerado um dos pais da igreja, Tomás de Aquino também, né? Mas quando surgiu os pensamentos, por exemplo, já a ciência, né, estabelecendo aí, quebrando aí os paradigmas, né, em relação ao que era estabelecido pela fé dogmática, né? A ciência começou a quebrar, começou a fazer algumas demonstrações de que aquilo que era afirmado pela fé cega, né, a ciência veio quebrando uma série de paradigmas, né, uma série de afirmações, uma série de conceitos, né, que eram aceitos, né? Aquela famosa creio porque creio, né? A pessoa não contestava os dogmas, né? Os princípios. E exatamente, com Descartes já veio surgir aquele creio, né? É evidente que foi evoluindo, né? E não só Descartes, mas alguns outros pensadores também começaram a contestar. Abelardo, por exemplo, contestando lá o conceito da Santíssima Trindade, né? E sendo por isso considerado um herege, né? Depois também tivemos Spinoza também, mas já em outro campo também sendo considerado herege por fazer algumas contestações. Então, alguns filósofos, alguns pensadores que começaram a estabelecer aí exatamente o raciocínio, mas não desmontando, né? Não desmontando o sistema de crença, mas dando embasamento lógico, né, firme para a crença, para a pessoa acreditar, porque sabe que realmente, né, a lógica demonstra que aqueles fatos, né, que você está acreditando, ele realmente tem explicações dentro das leis, né, da natureza, e não algo assim surreal, né,
algo místico, né? Nada disso. Então, realmente foi um movimento que, aliás, né, no ano de 1793, né, é relatado historicamente, 1793, na França, teve até um problema sério, um movimento lá, que criaram lá uma tal de Deusa Razão, né? Fizeram uma procissão, entraram lá na Catedral de Notre-Dame de Paris, lá, para exatamente destituir lá o pensamento católico, os papas, bispos, né? Então houve uma confusão na França durante uns 3 meses, que foi justamente quando uma bailarina, né? Uma bailarina foi entronizada lá na Catedral de Notre-Dame como a deusa razão, exatamente fundamentado nesses pensamentos que a ciência efervescente, né, e a filosofia da época estava chamando a atenção, né? Então houve quase que uma verdadeiras revoltas, né? Vários conventos, né? Vários conventos, seminários, eles sofreram modificações, revoltas mesmo, seríssimas, né? Segundo a história da época, em função dessa crença, desse movimento que estava acontecendo lá na França. Então, esse movimento foi, é claro, né, foi reprimido com muito rigor, mas foi em função exatamente da razão, né, querendo destituir a fé nesse sentido dogmático, né? Então, isso aí nós vamos discutir um pouco mais adiante sobre isso, mas foi algo mais ou menos parecido. Acho que o Herculano Pires, lá no seu livro, acho que é a história, como é que é o nome do livro? O Espírito e o Tempo, ele relata em algum dos capítulos sobre esse movimento, né, que vai fazendo uma sequência histórica da evolução do pensamento religioso. Aí ele relata esse caso que eu estou falando, que aconteceu lá na Catedral de Notre-Dame, em 1793, se eu não me engano. Foi no mês de novembro. Muito interessante isso. E essa discussão, né, que a gente vê, ela tem, de alguma forma, algum fundamento no sentido de que muitas pessoas elas acham que crer é simplesmente você adotar um parâmetro, uma forma de pensar, e aquela forma de pensar vai responder todas as coisas de qualquer forma possível. Então, de modo geral, quando a pessoa às vezes se abre para discutir com alguém, que é o grande problema, eu acho, nós de espírito de terceira ordem, né? A gente discute não para aclarar as ideias. A gente, como você trouxe muito bem a frase de Kardec, né? A gente está mais preocupado em disputar do que em discutir. São duas coisas diferentes, né? Discutir é uma coisa, disputar é outra. Então, por exemplo, que a gente vê muito, né? Quando se está disputando, você fala, por exemplo, o espírito pode se manifestar ou não. Aí a pessoa, mas fulano de tal fez não sei o quê. Olha só, a discussão é: o espírito pode manifestar ou não pode manifestar? Quais são os argumentos prós e os argumentos contra? Não, mas fulano de tal matou o outro. Olha só, a discussão é: o espírito pode manifestar ou não pode manifestar? E aí cada um traz o seu argumento. A partir do seu argumento, a pessoa faz um contraponto. Isso ajuda o quê? Ajuda a que todos melhorem seus argumentos. Na pior das hipóteses, as pessoas vão melhorar seu argumento, se ela observar muito bem, né? Por isso que o Kardec, no catálogo racional para a publicação, né, para a fundação de uma biblioteca espírita, ele coloca lá obras contra o espiritismo. Por quê? Porque o Kardec sabia que os argumentos dos adversários ajudariam a esclarecer a razão, ou sedimentar a razão, a fé daquelas pessoas. E, de modo geral, o que não se faz. Por quê? O religioso,
ele é muito interessante. Isso é um aspecto psicológico muito interessante no religioso. Primeiro, que ele acha que a sua fé ela se complementa na fé do outro. Então, eu acredito, mas o Vicente precisa acreditar, o Daniel precisa acreditar, a Teofana precisa acreditar, a Marta precisa acreditar, todo mundo precisa acreditar. Se uma dessas pessoas não acreditou, eu já fico incomodado. Então, eu acho que eu estou me realizando na fé do outro, né? Então, parece que não tem a convicção. Esse é um outro problema. E o segundo é o medo, esse medo excessivo de perder a fé, né? Tem 2 filmes aqui interessantes que trata dessa temática. O primeiro é o filme que fala o Nome da Rosa, né? O Nome da Rosa é clássico. E as pessoas não pode ler esse livro, não pode ler aquele livro. Porque a pessoa ela fundamenta, olha só, o verdadeiro ser, ele é o religioso e o religioso não ri. Então, qualquer argumento que vai tirar, né, a pessoa daquela linha, ela fica nervosa, ela fica com medo. Então, é muito interessante. O outro também é aquele filme Estigmata. Não sei se você já viu esse filme. Estigmata é um filme mais bobinho, mas é também... pesquisadores estavam lá pesquisando e eles acharam, né, estavam na dúvida da suposta descoberta do corpo de Jesus. E isso causou imagina, fogo no paiol. E as pessoas nesse medo, né? Então, esse é um grande problema, que o Kardec fala lá, né? E nós espíritas repetimos, mas repetimos apenas da boca para fora, né? Aquela frase linda. Fé inabalável só é a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É aqui que ele terminou aqui com essa frase. O grande problema mas a minha fé é inabalável? Eu posso lançar luz sobre a razão em todas as coisas que já passaram e as coisas que virão? Se em algum momento eu titubeio, minha fé é abalável. Essa é a questão. Então, às vezes, eu gosto muito desses estudos desses pensadores, né? E aí lá está o pensador, olha, tem a corrente tal que estuda a passagem da mulher adúltera, porque essa passagem ela não está nos textos mais antigos, ela aparece no Evangelho, depois aparece no outro, depois aparece no outro, e aí possibilidade disso ser uma inserção. Quais são as possibilidades? Pode ser uma tradição que remonta a Jesus, que ficou sambando aqui, ali, e alguém resolveu botar no texto. Ou pode ser uma tradição inventada em alguma época, que não tira em nada. O grande problema é esse, que não tira em nada a grandiosidade do ensino. Eu posso aprender lições morais assistindo o desenho do Pica-Pau. Né? As fábulas de Esopo são, né, assim, cheia, repleta de ensinamentos morais, de reflexões. Então, o grande problema é a gente achar que se eu lanço luz sobre alguma coisa, isso vai acabar com a fé. Que é, né? Quem nunca ouviu, né? O bebê de proveta vai acabar com a humanidade. A TV via satélite vai acabar com a humanidade. A clonagem humana vai acabar com a humanidade. Tudo vai acabar com a humanidade. Por quê? Porque a pessoa ela acha qualquer coisa que saia daquilo que ela entende. A primeira coisa é o quê? A pedagogia da culpa e do medo. Ó, vai acabar com a humanidade. Então, ó, não pense nisso. E tantas outras coisas, né? Imagina lá o nosso amigo médico Nostradamus. Teve a peste, ele recomendava banho. Rapaz, isso deu trabalho, hein? Que negócio é esse de tomar banho todo dia? Não, Então, imagina você injetar, né, a revolta da vacina e tantas outras coisas. Então, o grande problema é que, assim, o religioso, ele se põe num lugar muito alto. E ele acha que ele se pôs num lugar muito alto e foi Deus que o colocou.
Ora, se ele está num lugar muito alto e foi Deus que o colocou, ninguém pode tirar ele de lá. Quem vai tirar? Quem pode? Então que ele, né? O Papa é infalível em questões de fé. Mas ele é infalível e os concílios, desde os primeiros concílios até hoje, as coisas vão sendo revisadas. Então como é que ele é infalível? Mas é a questão do discurso, é a necessidade, né? Então, claro que, por um lado, quem é ateu ferrenho, essa frase é perfeita. Não, você não quer argumentar porque você tem medo. E eu sei que se eu conseguir argumentar com você, você vai perder a fé. Isso acontece com alguns? Acontece. Mas isso é uma regra absoluta? Não. Esse que é o grande nó que a gente tem que aprender a desatar. Né? O nome da Rosa Estigmata. Isso aí, são esses 2 filmes. Né? Ele botou aqui o Belo Quinto, uma fictícia cidade do sul do Brasil, recebe visita do padre Anderk. Tá. Você está falando aqui do Estigmata, né? Então. Nova Quito. Eu acho engraçado que o filme é assim: vamos para a capital do Brasil, Nova Quito. Nova Quito. Mas vai lá, Vicente, quer falar alguma coisa? Sim. Só fazer uma referência à metodologia, à demonstração, né? Sempre chama atenção sobre isso, né? Como Kardec apresentava seus argumentos, sua refutação, seu respeito para com os autores, né? Seja quais foi, né? Sendo a favor ou contra, né? Porque no slide anterior, né? Antes desse aí, o autor comete um grande erro. A maneira como Kardec ele começa a falar ali, eu achei muito interessante, né? Que ele faz pudesse voltar acho que está no slide anterior, só para mostrar como é que a forma sempre educada, como Kardec... Não, esse aí, né? É esse aí, né? Olha só um detalhe, né? Quando ele fala, ele vai falar logo o seguinte, ó, né? Que o autor comete um grande erro, né? Isso aí, quando você chega para, né? Você está fazendo uma crítica, fazendo um comentário, né? Mas antes ele vai, como é que ele fala, ó? Não julgaremos a obra do senhor Rodrigues. Por quais circunstâncias poderá ser atingido o resultado que ele espera e que considera a justo título como um progresso. Então, a maneira, né, como ele vai, né, tratando o assunto, né, respeitando o pensamento do autor, não, ele considera, né, a justo título como um progresso, né, no trabalho dele. Então, queremos apenas apresentar algumas observações sobre o artigo acima. E aí o Kardec também não é aquele de ficar em cima do muro, né? Ele faz essas considerações educadas e tudo, mantém a educação dele, mas tem a firmeza também, né? Naquilo que ele vai comentar. E aí começa, o autor comete um grande erro, né? Nem comete um erro, quer dizer, então, realmente é um erro, né? De chamar a atenção, uma contradição, vamos assim dizer, né? Olha lá, quando o raciocínio não se crê mais, enquanto que nós vemos aí vários autores, né, que exatamente eles raciocinaram e o raciocínio deles, muito pelo contrário, firmaram mais ainda a crença deles. Você vê, por exemplo, o Giordano Bruno, né? Giordano Bruno foi queimado, foi para a fogueira, foi queimado, mas ele sustentou lá, né? E, embora, né, realmente uma pessoa muito inteligente, muito utilizando a razão lá para fazer as suas observações, mas isso aí a fé, né? A fé e a crença dele não... A partir do momento que ele adquiriu, né, desenvolveu mais ainda, aplicou a sua inteligência, né, para a interpretação dos fenômenos da natureza, ele continuou, né, defendendo lá a fé. Mas só que a própria igreja, opa, peraí, isso aí não está legal. Mas ele sustentou e foi queimado lá, né, foi para a fogueira. E muitos outros, né. Aí você mesmo citou aí essa obra, né, O Nome da Rosa, né, teve até um filme também. Foi a mesma coisa, foi um exemplo, né, que nos traz aí a respeito de uma determinada obra que
que nos traz assim, que vai contra o comportamento que os religiosos deveriam ter, né? Não poderia rir, né? Porque o riso era sinal que estava sob influência, lá, sei lá de quem, do demo, seja lá o que for, né? Então, eles alegam lá que uma fictícia obra do Platão desaparecida que eles tiveram acesso e que era uma obra que exatamente eles não poderiam ter lido essa obra, não poderiam estar reproduzindo essa obra, né? Então, enfim, e tem muito mais por aí, né? Muitas pessoas, homens e mulheres, né? Que receberam aí a perseguição, foram violentados, né? Tiveram suas vidas violentadas, né? Para justamente negar aquilo que a razão estava falando muito mais alto. Então, só queria chamar a atenção mesmo para o Kardec, ao refutar, né, qualquer um, a sua fineza, a sua educação, a sua polidez, né, no trato com os pensamentos dos outros, né? Então, realmente, esse texto aí, né, é aquilo que nós falamos, né, sempre falamos, né, é um texto belíssimo que Kardec nos ensina aí a analisar, né, esses textos, esses combates aí, e pessoas que chegam assim, de repente, querendo fazer alguma modificação, alguma crítica, né? Como nós vimos lá o Pondé, por exemplo, falando coisas que ele não sabia, não conhecia sobre espiritismo, fazendo uma crítica lá, porque ouviu falar, né? E que o Cosme Massi refutou, né? Refutou lá o que ele falou, e que depois o próprio Pondé ficou replicando, mas já não falando diretamente para o Cosme, mas a gente sabia que ele estava refutando lá o Cosme Massi em palestras posteriores, né, ao discutir assuntos posteriores, né? O orgulho e a vaidade dele não deixou ele aceitar a refutação, mas enfim, cada um tem seu tempo. Tá, Jorge? Então é só para chamar a atenção sobre esse procedimento de Kardec para com todos os textos, né, que nós vamos encontrar nas revistas espíritas, onde ele está refutando alguém, mas sem ficar em cima do muro, né? Sempre direto, incisivo e realmente demonstrando que ele era realmente um espírito superior encarnado à época para fazer esses debates, né? Muito bem. Então vamos aqui ao Kardec continua. Então vamos lá. Erro da parte das religiões é ter erigido um dogma absoluto, o princípio da fé cega, e ter em favor desse princípio que anula a ação da inteligência, feito aceitar durante algum tempo crenças que ulteriores progressos da ciência vieram contradizer. Disto resultou um grande número de pessoas. Essa prevenção que qualquer crença religiosa não pode suportar o livre exame, confundindo numa reprovação geral, o que não passa de casos particulares. Esta maneira de julgar as coisas não é mais racional do que se condenasse todo um poema porque encerra alguns versos incorretos. Desculpa. Mas é mais cômoda para os que nada querem crer, porque, rejeitando tudo se julgam livres para nada examinar. Rejeitando tudo, se julgam livres para nada examinar. Isso é muito, muito interessante, né? E aí é mais ou menos aquilo que nós estávamos conversando, né? Ora, se o dogma é absoluto, vamos pegar aqui a tradução da Bíblia, né? A redondeza do mundo. Primeiro, né? Se a gente entende, aí eu vejo pessoas discutindo, não, essa redondeza aí quer dizer que a Terra era uma esfera. Não, que a Terra é um disco. Primeiro que a noção de esfera para o planeta naquela época não existia. Então, primeiro, né? O mundo era ali o reino do rei e acabou. Só que o que acontece? A pessoa ela se fixa naquilo. Não, olha só. Nós, quer dizer, o bisavô do meu bisavô parou lá com outras pessoas, discutiram
e chegaram à conclusão que a palavra redondeza significa esfera, ou significa uma pizza. Pronto. E aí alguém lança aí um foguete, Starlink, não sei o que, tira uma foto mostrando, ó, é uma esfera ou um esferoide. Aí a primeira coisa que o religioso faz, é dizer o que? Isso é montagem. É um problema, essa negação é um problema sério, que faz parte do nosso estágio de espírito de terceira ordem. Então, o primeiro problema é esse. Ó, você leva as coisas de modo absoluto. E o Kardec está dizendo ali o quê? O dogma absoluto é o princípio da fé cega. Então, claro que a palavra dogma, né, já é um princípio fundamental. Dogma é um princípio fundamental de uma doutrina, de um ensinamento. Mas não somos obrigados a aceitar esse dogma sempre. Podemos visitá-los com nossas razões. Por exemplo, a doutrina espírita tem dogmas. Um deles é a reencarnação. Podemos discutir? Podemos. E se uma pessoa quiser fazer livro, analisando os prós e os contras, etc., dá o direito que ela tem. Por exemplo, na época de Kardec, os espíritas da Inglaterra e os espíritas dos Estados Unidos não aceitavam a reencarnação. A esmagadora maioria não aceitava. Ora, é um direito que eles têm. O grande problema é que as pessoas ainda vêm de um passado em que isso é um reflexo da nossa inferioridade, que eles, vamos dizer assim, reagem agressivamente sobre qualquer contestação. Então, a pessoa ela é agressiva. Uma vez eu vi uma pessoa revoltada porque tinha um livro que refutava certas ações da Madre Teresa. Olha, você vai ficar revoltado? A pessoa fez a pesquisa. Tem fatos? Isso aqui não foi, isso aqui foi, isso aqui não foi. Então, o que não foi, a gente vai... O autor, se ele estiver vivo, ele que refute, ele que reveja. E se foi fato, não tem. Fato é fato. Não adianta. O grande problema é isso. Que eu citei aqui o estigmata. Caramba, achar o corpo de Jesus é agora. Se a tua fé é inabalável, o que eu posso fazer? Achar o corpo de Jesus. O grande problema é achar assim, o corpo de Jesus, achando o corpo de Jesus, muda muita coisa. Sim, muda muita coisa. O que eu posso fazer? Não posso fazer nada. A vida é vida. O fato é um fato. Então, o grande problema é isso. E aí o Kardec continua ali, né? Olha, realmente, às vezes, a inteligência, o raciocínio, está baseado em certas ideias equivocadas. Não é o que nós vemos, ou pelo menos existem visões diferentes. Não é o que nós vemos de Aristóteles até hoje, de Pitágoras até hoje. Quantos autores, grandes pessoas, altamente inteligentes vieram? Não, olha, eu não concordo com esse fundamento, eu analiso aqui, eu analiso ali, e a filosofia não vai avançando. Por quê? Porque são ideias. Ora, agora, a gente pode, a partir disso, eu posso pegar ideias verdadeiras de Parmênides, ideias verdadeiras de Pitágoras, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, de tantos outros. Ideias falsas também. O grande problema... Essa questão, um amigo meu, ele fala uma coisa interessante, né? Qual é a diferença da religião para a ciência? A religião lida com verdades e a ciência lida com fatos. Então, o religioso, ele trata como verdades todos e quaisquer princípios adotados por aquela tradição religiosa. Então, não adianta. Por exemplo,
A Igreja Católica Romana, ela tem guardada lá a espada que perfurou a costela de Jesus. E a Igreja Ortodoxa também tem a espada que perfurou. A espada não, a lança que perfurou a espada. Os dois têm, entendeu? Se você perguntar para qualquer ortodoxo qual é a verdadeira, é essa. Se você perguntar para o outro qual é a verdadeira, é essa. Então, essa é a diferença. Né? O cientista não, ele vai falar assim, olha, pode ser aquela de lá, pode ser aquela de cá e pode não ser nenhuma das duas. Essa possibilidade não existe para o religioso. Então, a gente vê, não, Chico Xavier é perfeito em tudo. Por quê? Porque ele não pode ser menos que perfeito. Aí você vai pegar Paulo de Tarso é o exemplo perfeito de cristão. Ele saiu de não sei de onde, pregou isso, pregou aquilo. Tá, mas se você observar lá no original, no texto, no original não, nos mais antigos, tem até palavrão. Ah, mas por quê? Mas qual o problema do cara falar um palavrãozinho? O grande problema é que não, vamos apagar isso daí. Esse é o grande problema nosso. Então, é essa postura de quem tem a fé abalada. Aí o Kardec vem trazer aqui maravilhosamente bem, né? Essa maneira de julgar as coisas não é mais racional do que se condenasse tudo. Pegou um poema ali, né? Ó, tem um verso errado, joga tudo fora. Ah, que beleza! Eu amo Kardec por causa disso. Aí apareceu um espírito. O espírita não debate. Ó, o Vicente, teu braço tem um pelo encravado. Corta o braço. O espírita não debate. O espírita não debate. Que fé raciocinada é essa? Esse é o grande problema. Mas por que isso? É o desejo de dominar, trabalhar com verdades. E quem é a verdade? É quem está acima. Quem está acima? Quem está ditando. Então, no fundo, é orgulho novamente. Se não fosse, Kardec não colocaria obras contra o espiritismo no catálogo racional para a publicação de uma biblioteca espírita. Faça, doutor. Falei pra caramba. Mas isso é interessante, rapaz, essas contradições, essas observações, esses erros, assim, que às vezes a gente está lendo um texto e nos passa despercebido, né? A gente lê, por exemplo, lá quando Moisés coloca lá o não matarás, né? Não matarás. Pô, não matarás é geral, né? Não matar, né? Simples assim, direto, né? Objetivo. Deus diz, não matarás. Mas logo em seguida tem lá um texto lá dizendo, olha, aquela que praticar feitiçaria tem que ser morta. Ué, peraí. Não matar, mas quem praticar feitiçaria tem que ser morto. E aí? Pô, então tem alguma coisa estranha aí no texto, né? Aí você começa a refletir sobre isso, vai contestar sobre isso, pronto, você é um herege, você é isso, você é aquilo, né? Está contestando a palavra de Deus, né? Pô, então tem realmente tem uns cuidados assim. Mas porque acontece, desculpa, Vicente, eu te atrapalhar. Mas acontece isso porque a grande questão é se você chega ali e fala, não, mas isso é verdade porque Moisés recebeu de forma psicográfica os 10 mandamentos. Entendeu? Aí vem alguém, o grande problema é esse, né? Como diz Jesus, não há nada de oculto que não venha a ser revelado. Aí vem um ser iluminado, vai lá e descobre uma pedra muito anterior ao período lá de Moisés, e tem lá os códigos todinhos, né? Todos não exatamente igual, mas está lá, né? Chamado Código de Hammurabi. E aí, né? Isso, a pessoa... Isso é um problema sério, né? É um problema sério que a gente a gente discute, né? Desculpa, só te... Não, exatamente, é o que você está falando. Uma coisa que o Moisés foi há 4.000 anos, aí depois descobre que há 10.000 anos lá tem um código lá já estabelecido com essas informações. Aí fica as coisas aí, tu vai
Aí vai acontecer igual acabamos de repetir aí, até que o Daniel botou ali também, né? Falamos do Giordano Bruno lá, o astrônomo lá, e muitas outras coisas que ele estabeleceu e foi para a fogueira. E dependendo da época, né? Dependendo da época é isso, a pessoa vai para cada falso lá, vai para masmorra, vai para os porões lá dos castelos lá, né? Ficar lá com os rastros lá, morrer lá, porque não tem jeito, né? Botou a razão à frente da... E tem outra coisa, Vicente, desculpa falar. E além disso, ainda vem a arte, né? Porque a arte, ela reforça essas coisas. Por exemplo, Jesus, aconteceu isso com Jesus. Onde tu viu? Não, eu vi porque eu vi no filme, né? Então tem isso também, né? Acontece assim no mundo espiritual, por quê? Não, porque eu vi no filme. Né? Quer dizer, você pega a interpretação do artista e faz... Aqui uma questão interessante, ó. Olha isso aqui. Como que, às vezes, uma tradução, ela influencia lá no artista, que vai influenciar lá no outro. Sabe o que é isso aí? Isso aqui é a estátua de Moisés. E aí temos os chifres de Moisés. Olha lá, dá para ver os chifres ali de Moisés. Por que é o chifre de Moisés? O chifre de Moisés vem de uma tradução errada. Porque quando ele desceu do monte, ele tinha um halo. Só que a palavra halo foi traduzida por uma palavra similar e alguém traduziu para chifre. Então Moisés desceu com chifres. E aí a tradução veio, o artista lê e reproduz o quê? O Moisés com chifre. Né? E essa é famosa aí, de um grande escultor da história, que eu esqueci o nome. Mas é isso. Então, o grande problema é que quando você não pode visitar as coisas, você está ainda com a questão da fé cega. E esse é o grande problema, que nós espíritas, não estou nem falando dos outros, nós espíritas ainda não temos coragem de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ainda não. Porque hoje ainda estamos no estágio de que, olha, Chico Xavier era uma boa pessoa, mas aqui ele errou. Você é o inimigo de Chico Xavier. Olha, o artigo aqui do Cosme Massi, eu achei que não gostei. Você é um detrator de Cosme Massi. Aí eu não sei o quê. Você odeia Fulano Pia, sabe? Ou você tem que aceitar tudo, ou você tem que rejeitar tudo. Porque é mais fácil, é mais simples, né? É simplório. E o grande problema é esse. O Kardec, ele é contrário. Vamos aqui voltar. Olha lá, é um grande erro. Mas por que é um grande erro? Porque ele diz que o contrário, nós dizemos o contrário. Quando se raciocina, sua crença cresce mais firmemente. Mas alguns perderam a fé. Perderam a fé porque a sua fé não era abalável. Só que a gente acha que Deus é que tem que fundamentar nossa fé. Então, olha, caramba, o Vicente está perdendo a fé. Deus, e agora? Vamos fazer alguma coisa maravilhosa para que o Vicente tenha. Não! Deus criou suas leis e o Vicente... O que são 1000 anos para cá, 1000 anos para lá, para Deus? O Vicente vai ter sua fé, mas vai ser fruto do trabalho dele, da conquista dele. O grande problema é que a gente acha que nós é que temos o dever de fundamentar a fé do outro. Nosso amigo lá... Fala. Exato. Tem um amigo, ele até foi diretor de faculdade lá no Fundão, sabe? Engenheiro e tudo. Mas ele ainda continua militando lá, se aposentou, não sei. Mas recentemente, uma semana atrás, e como ele é espírita já há muitos anos também, eu já conheço ele, já há mais de 30 anos ele é espírita. E como ele faz palestras, né? Assim, lá no centro que ele frequenta, ele faz muita palestra, inclusive acho que atualmente ele é até o vice-presidente. Aí o que aconteceu? Tem vários textos, né? Várias palestras aí de amigos, né? Que comparam os estudos lá do
do livro Nosso Lar com alguns, né, com alguns problemas do livro Nosso Lar em relação aos princípios da doutrina espírita, né, lá contra o perispírito, né, local circunscrito, etc. Mas, assim, tem estudos, né, palestras comparativas, né, onde um contradiz lá os princípios da doutrina espírita. Eu peguei, alguém postou, eu peguei isso aí e mandei para ele recentemente. Mandei tem uns 5 dias. Ele assistiu lá os vídeos, não sei o quê. Aí eu pensei que ele fosse chamar alguma coisa assim, pô, legal, né? Pô, sabe que ele falou assim, trabalho inútil, jogado fora. É porque ele é daqueles que é só André Luiz e mais nada, entendeu? Quer dizer, acabei comprovando isso. Eu mandei justamente para ele, né, trazer até para discussão mesmo, para a gente conversar a respeito. Mas ele olha que é uma pessoa que foi diretor de faculdade lá no Fundão. Ele, né, é um cara que tem... E como ele faz palestra, eu falei, pelo menos para ele, sopesar, né, aquilo que ele prega, que ele fala lá, pera aí, eu vou ficar com o pé atrás aqui, porque realmente tem um probleminha aqui, vamos ver realmente se há esse problema ou não, né, se André Luiz, né, inventou isso aqui, ou o que houve, né? Não, rapaz, ele foi taxativo para mim, mandou por escrito. Qualquer dúvida que eu tiver, quando eu morrer, eu vou... Olha, mas não é o problema, né? Quando ele morrer, ele pessoalmente tirar a dúvida dele, mas sim que ele sobe no púlpito e prega isso, fala, entendeu? Quer dizer, ele está induzindo pessoas novas, pessoas antigas, né? Que confiam, acreditam naquilo que ele está falando, né? Então, esse que é o problema. Não é se ele vai comprovar pessoalmente ou não quando morrer, mas, e as outras pessoas também só vão poder comprovar depois que elas morrerem? Não, porque, né, se ele está falando sobre o espiritismo ali em cima, acho que ele devia falar sobre o que Kardec, o que os espíritos falaram para Kardec, o que está lá no livro dos espíritos, nas revistas espíritas, na Gênese, no Céu e Inferno, aquele monte de exemplos que tem lá no Céu e Inferno, então está tudo jogado fora, né? Tudo não presta, não dá esses trabalhos gigantescos que Kardec fez aí, nos preparou, nos trouxe, né? Com tanta metodologia, com tanta didática, para que nós não tivéssemos dúvida, né? Perquiriu mais de milhares de espíritos, como ele diz lá no item 257 lá do Livro dos Espíritos, né? Lá no final, né? Que ele perguntou, acompanhou. Então, né? Aí você vê a oportunidade do colega, né? Se redimir da sua posição, ou não, ele pode ficar, não estou querendo modificar o pensamento dele, mas eu mandei lá para ele fazer sopesar, mas continuarei por esse caminho. Eu falei, ciente. Então, mas essa é uma questão, ô Vicente, essa é uma questão interessante, porque assim, ele sabe que ele sabia que tinha argumentos ali e não quis ouvir. Ele sabe que ele procedeu mal. E você fez a parte que lhe cabia, oferecer a ele um caminho. Qual o caminho que ele vai seguir, aí é o direito que ele tem também, né? E isso é muito mesmo, como disse aqui o nosso amigo Francisco, né? Espírito de terceira ordem convicto, é isso. Estou aqui, eu estou tranquilo neste muro. Por favor, não tire esses tijolos. Eu quero descansar nesse muro. Acabou. É o direito que a pessoa tem. Né? E ele, depois, a sua consciência, né? Seu arrependimento, vai seguir. O que nós não podemos perder de vista é o móvel de nossa ação. O móvel de nossa ação é esse, é refletir. Né? A gente poderia aqui fazer uma reunião sobre o mesmo estudo, a gente dá uma estrelidinha aqui para... falava alguma coisa, hoje tá, né? Teríamos semana que vem talvez 300. Começasse a lançar, cuspir revelação aqui, na outra semana ia ter 5.000. É assim, mas é a consciência, né? Então esse é um problema que a gente vai encarar. Então o móvel da nossa ação é bom. E o outro tem o direito de escolher o que ele quiser, né? Então o Cláudio falou, passei por essa situação, Vicente, aí. Quanto o sono dos espíritos. Todos nós, todo aquele que busca se esclarecer, você sai da manada.
toda vez que você sair da manada, você é mais visível. Então, é natural. É um processo natural. O grande problema está em se descabelar. Se você correu mais do que o outro, okay? Não adianta se descabelar porque você está sozinho. Se você correu mais do que o outro, agora você vai desfrutar primeiro em certas coisas, mas também terá o ônus de um caminho que não foi trilhado. E o caminho que não foi trilhado, né, tem aquelas capim na valha, né, doutor? Tem capim na valha, tem galho, tem pedregulho. Você é que vai pisar nesses pedregulhos. Talvez você vá botando placa ali. Você pode botar as placas que for. Se a pessoa não quiser olhar para a placa, ela vai pisar no caco de vidro, ela vai pisar, vai dar topada, porque ela escolheu aquilo. Agora, você que está na frente, se você puder botar as estaquinhas, show de bola. E é o que nos cabe. Eu sempre falo isso. Às vezes a gente acha que o que nos faz melhor. Não, Jorge, ele se tornou um espírito muito melhor. Por quê? Porque ele criou uma série de livros dos espíritos. Isso fez do Jorge um ser melhor. Não fez melhor nada. E apenas isso é trabalho. Isso aí é o trabalho. O que me faz melhor é o móvel da minha ação, é a minha relação com as pessoas. É isso que me faz melhor. Então, às vezes, as pessoas confundem. Não, porque eu divulgo 70 livros, 70 vídeos no YouTube e no Facebook. Te faz melhor? Não, isso é trabalho. Trabalho. O que te faz melhor é agregar qualidade no móvel da sua ação, dos seus sentimentos, do seu pensamento. Mas, Vicente, suas considerações finais, por favor. Então é isso aí. Bom, vamos continuar esse slide, então, esse texto na próxima, né? Isso. Então, ok. No próximo a gente continua aí com esses estudos, pegar algumas questões do Livro dos Espíritos para brilhantar mais ainda esse belíssimo texto aí, né? Essa análise que Kardec está fazendo. Eu pensei que Kardec fosse só apresentar um erro só, mas parece que tem mais, né? Ele vai fazendo a gradação de erros. Primeiro ele falou assim, é um grave erro. Agora, o próximo já é um erro capital. Tá bom, pessoal? Um abração, uma boa noite para vocês todos, um bom fim de semana. E vamos orar aí pela paz do mundo aí, que nós fazemos parte desse contexto aí e que possamos melhorar aí, como alguém colocou aqui no comentário aí, matéria, FCU, né, fluido cósmico universal, nós com o nosso pensamento aí, conseguimos modificar também essa paisagem aí fluídica em torno dos dirigentes das grandes nações aí para melhoria aí do status quo aí, né? Seguir aí as orientações do Cristo e dos espíritos superiores que nos auxiliam aí nesse mistério. Show de bola. Então vamos lá. Se você gosta de nossas produções, contribua com qualquer valor para o Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita, escaneando o QR Code na tela. Ajude a manter esse trabalho de amor. Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita. Aqui você navega em ondas de luz. O Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita apresentou Estudando as Páginas de Ouro da Revista Espírita. Próxima semana estaremos de volta. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.